Fluminense enfrenta o Nova Iguaçu pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Tudo o que você precisa saber sobre escalações, notícias e muito mais você vai saber no pré-jogo de hoje. Bom dia, torcida tricolor. Aqui quem fala é o João. Sou diretor e produtor do canal Vitória Flu e hoje estamos aqui para mais um pré-jogo. Bom, o Fluminense vem tendo muitas novidades, algumas delas boas e outras ruins. E uma notícia que já saiu é que o Fluminense acertou a contratação do atacante Veraldo do Bahia. Bom, ele já está vindo para o Rio de Janeiro, acredito que há 8 horas ele já estava vindo, 8 horas atrás. E ele está sendo aguardado, né, para na próxima segunda-feira realizar os exames e assinar o contrato até o final de 2026. Bom, o Fluminense vai pagar cerca de 70 mil euros, aproximadamente 4,2 milhões de reais. Porém, o Fluminense vai bater parte dessa dívida com o dinheiro que teria que receber, né, pela venda do Biel do Bahia. Então, que seria 500 mil euros, que é aproximadamente 3 milhões na cotação atual. Logo, vai ter que desembolsar apenas de cerca de 1,2 milhões de reais, parcelado entre 2025 e 2026. Bom, será que esse é o melhor nome para o Fluminense no ano de 2025? Bom, a gente vê o Fluminense gastando bastante dinheiro esse ano. A gente viu que o nosso querido Rony, que não é nosso, tá no Galo, foi contratado pelo Galo e foi vendido por 6 milhões. O Fluminense ia pagar 2 milhões a mais. E a diferença de pagamento seria a mesma praticamente. A mesma forma de pagamento como o Fluminense ia pagar. Então, a gente está vendo que o Fluminense está gastando um dinheiro enorme e o clube continua com uma dívida de 900 milhões, quase 1 bilhão. Continua devendo o Lelê e a diretoria vai contratando jogadores que muitas das vezes não é o que a torcida quer e não é o que o time precisa. O Everaldo, ele tem uma, como é que eu posso dizer, uma análise dele total assim, falando, os números dele são baixos, muito baixos. Ele é um jogador de 33 anos, jogou pelo Chapecoense, veio do Figueirense, né? Jogou pelo Chapecoense, jogou na China e atualmente está no Bahia. Ele vem caindo no futebol dele e a gente pensa assim, como que o Fluminense vai disputar o Super Mundial com um jogador desse de centroavante? Porque é preocupante, o Fluminense vem gastando dinheiro, muito dinheiro, assim como o Otávio, né? A gente não sabe qual é o valor que o Fluminense vai contratar o Otávio, porque é preocupante. O Fluminense vem gastando muito dinheiro com esses jogadores e no final a dívida vem. A gente sabe. Porque com um time desse vai ser difícil conquistar títulos. Como que algum time vai se preparar contratando Paulo Baier? Contratando um. Tudo bem, o Everaldo não veio ainda, a gente não sabe como ele tá. Mas pelos números que ele tem no Bahia, a gente sabe que ele não é um jogador bom, top de linha. O Fluminense tudo bem, não tem dinheiro para contratar um jogador top de linha. Mas, pô, tem como procurar coisa melhor no mercado, por contratar um jogador do Bahia. Vamos ver como ele vai se sair nesse novo elenco, né? A gente tá vendo o Mano Menezes querendo mudar um novo time, jogando com praticamente, na minha visão, ele quer jogar com 3 volantes. Porque ele jogou assim contra o Vasco. Você via o Canóbio trocando de lugar com o Arias. No caso, o Arias trocando de lugar com o Canóbio de vez em quando. E o que acontecia? No meio de campo ficava aquele John Arias, Martinelli e Hércules. E a gente via até o John Arias marcando muito bem. Muito bem. Porque da forma como o Fluminense jogou contra o Vasco, foi um dos nossos melhores resultados. Assim também como jogou com o Flamengo, jogou bem, mas não foi o resultado que a gente queria. Mas a gente ainda tem a chance
de conquistar essa vaga, né? Para Taça Rio. E tudo depende do Fluminense. Tudo depende do Fluminense. Como eu venho falando, os valores são preocupantes, porque a gente não sabe quanto que o Fluminense ainda tem para gastar. E se não ganhar título, fica difícil de ganhar dinheiro também, porque é complicado. A gente viu também que a nova camisa saiu, a nova camisa tricolor. É um pouco diferente dessa. Tá custando quase 400, quase R$ 500 uma camisa do Fluminense nova. Mas eu acredito que é porque é nova, aí com o decorrer do tempo vai abaixando o preço. Bom, vamos pro pré-jogo. O confronto, uma curiosidade, né, que a gente sempre vem falando nos pré-jogos, o confronto do Fluminense Nova Iguaçu neste domingo, dia 16, será realizado no Maracanã. Vale destacar que o estádio estará certamente com desgaste, né? Porque amanhã vai rolar Flamengo e Vasco. E tem aquela regra, né, que tem que ter pelo menos 20 horas de diferença entre a realização de dois jogos no Maracanã. Então, de certa forma, pode prejudicar o Fluminense, porque no jogo contra o Flamengo a gente viu que prejudicou o Thiago Silva, que falou que o gramado era horrível e não sei o que lá. Mas vamos pro pré-jogo. Bom, como a gente sabe, vai ser no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, que é a nossa casa. E vai esse jogo, vamos apoiar o nosso time, entende? Vamos apoiar, porque a gente ainda tem chance de classificação. Ganhando esses dois jogos, se classificamos. E dependendo de alguns resultados também. Bom, o horário vai ser 4 horas, horário de Brasília. O árbitro, Yuri Elino Ferreira da Cruz. O VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. E aonde vai passar o jogo? Bom, esse jogo vai passar na Band, TV aberta. Também vai passar no Premiere, que é TV paga, né? Canal Bolt, que é no YouTube. E vai ser isso. Esses são os canais que vão transmitir, no caso a Band, TV aberta, Premiere e o canal Gold no YouTube. Bom, aquela curiosidade que a gente sempre fala dos jogos, no total são 13 jogos, o Fluminense vem com uma diferença bem grande, que são 11 vitórias e uma vitória do Nova Iguaçu e um empate. Bom, é um dado que faz o Fluminense ser favorito nesse jogo, mas de um time que estava empatando com Boa Vista, a gente tem que olhar o nosso retrospecto, né, do Carioca. Um time que empatou com Boa Vista é preocupante. Será que o Fluminense vai conseguir? Então, é essa a dúvida. Mas depois do jogo do Vasco, se jogou bem contra o Vasco, jogou bem contra o Flamengo, acredito que vai levar essa vitória assim para casa. Bom, a partida mais recente que teve contra o Fluminense e Nova Iguaçu foi 3-0 no dia 28 de janeiro de 2024, pelo Cariocão. E a gente ainda vai ter dois desfalques para esse jogo, que vai ser o Renato Augusto com lesão no ombro, que ainda assim está sentado em cima do contrato, e o nosso querido Paulo Henrique Ganso. Falando do Paulo Henrique Ganso, eu queria também falar de outra coisa. O Fluminense, tudo bem, vai contratar o Otávio, talvez contrate, né? A gente não sabe ainda o valor, mas tá faltando um camisa 10. E vai ser difícil, né? Porque se a gente parando para analisar, a gente contratar, por exemplo, o Alan Patrick, esses jogadores que já têm uma experiência como camisa 10, para ser reserva do Ganso, bom, o jogador que é desse nível não vai querer ser reserva do Ganso. Tudo bem, vai pagar lá 5 milhões por ele. Mas ele vai. Quem vai ser titular? Ele vai trazer o Alan Patrick para jogar de titular? E o Ganso vai ser reserva? Então é complicada essa situação, porque a gente não sabe se o Ganso vai voltar, mas eu acredito que vai voltar bem, se Deus quiser. E é complicado, e por isso que acredito que o Mano está contratando o Otávio, para fazer
essa linha com 3 volantes, que é assim que o Fluminense vem jogando contra o Vasco e contra o Flamengo. E até agora vem dando certo. Então a gente vem ter que esperar os próximos episódios. Agora vamos para a escalação. Bom, a provável escalação do Fluminense deve ser a mesma contra o Flamengo. No caso, Fábio no gol, Guga na lateral esquerda, Thiago Silva, que é uma dúvida para esse jogo, Thiago Santos ou Ignacio. Para mim, deveria ser o Ignacio, porque como a gente tem visto nos jogos, o Ignacio é muito superior ao Thiago Santos. Então, eu acredito que o Mano vai botar o Ignacio, porque, pô, a gente vê ele jogando aí é muito mais monstro que o Thiago Santos. Ele consegue deixar a zaga segura. Ele pode estar jogando ao lado do Thiago Santos ou ao lado do Thiago Silva. A gente sabe que ele vem se destacando e é um dos melhores jogadores da zaga do Fluminense. Bom, na lateral esquerda, Fuentes. Agora no nosso meio de campo, Martinelli, Hércules e John Arias. Bom, esse meio de campo vem surpreendendo, né? É meio que uma linha de 3 volantes. O John Arias ele volta bastante para marcar e é um ótimo marcador. Eu acredito que ele marca até melhor que o Facundo Bernal. É o que parece, né? Mas agora, no nosso ataque. Riquelme, Canóbio e o nosso querido Germancano. Bom, o Riquelme é um jogador excelente, vem se destacando com o Fluminense nesses últimos jogos. Contra o Flamengo não conseguiu jogar muito porque foi bem marcado e acabou saindo pelo lugar do Kevin Serra. Mas ainda assim, no retrospectivo do Carioca, é um jogador que vem se destacando ao lado do Canóbio. Por mais que o Canóbio não marque gol, nem o Riquelme e o Canóbio não marcam gol, mas são jogadores raçudos. O Riquelme é aquele moleque que ele é ousado, ele sabe driblar, ele dá alguns passes decisivos. Contra o Boa Vista, que ele deu aquele passe que foi por cima, o Fuentes tocou pro Samuel Xavier e foi gol. Então, o Canóbio é aquele jogador mais raçudo, entendeu? Ele corre por bastante gente em campo. A gente vê ele voltando muito, vê ele defendendo, aí depois a gente vê ele jogando lá na frente. Então é um jogador muito importante. Agora, o nosso querido Germancano, que provavelmente aí, daqui a passar algum tempo, vai disputar a vaga com Everaldo. Mas a gente vai ver aí como ele vai se sair, esse Everaldo, né? Por mais que as estatísticas dele sejam baixas, a gente tem que apoiar o jogador, né? Agora a provável escalação do Nova Iguaçu. No gol, Lucas Marticoli. Na lateral direita, Ian Silva. Na zaga, Gabriel Pinheiro, Renan e na lateral esquerda, Ramon. No meio de campo, Fernandinho, Igor Guilherme e João Lucas. E no ataque, Xandinho, Vitor Rangel e Andrei Dias. Bom, é um jogo que o Fluminense precisa ganhar se quiser se classificar para a Taça Rio. É um jogo que, particularmente, a gente é favoritaço. Não tem como o Fluminense perder esse jogo em casa. Não existe essa possibilidade pra gente. Porque se a gente perder, esquece. Perder o empate, esquece. Não tem mais vaga, não tem mais Taça Rio. E a gente vai começar o ano de uma forma que não vai ser muito agradável. E como a gente já sabe, a situação do Fluminense é preocupante, falando economicamente, porque tá gastando muito dinheiro e é um dinheiro que não tem. Tudo bem, ganhou o Libertadores em 2023, participou do Mundial, ganhou a Recopa, mas uma hora o dinheiro acaba. Tá parcelando todos os jogadores que tá contratando. E aí? Como que fica?
Isso a gente vai vendo mais pra frente. Mas pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês se inscrevam no canal, deixem o like para apoiar, né? A gente faz conteúdo no Maracanã, faz entrevista, faz react. Então, se você gostar, deixa o like, ativa o sininho, compartilha com o amigo tricolor, dá essa força pra gente. E esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!